In a Lonely Place, Joy Division. Joy Division foi uma banda inglesa de rock que foi uma pioneira no pós-punk e no rock gótico. Eles tiveram uma sonoridade meio melancólica e falava sobre vários assuntos do cotidiano, tendo muita influência no The Doors, do Velvet Underground e até de outras obras do Dostoiévski. Mas o importante aqui é o motivo pelo qual a banda acabou. O Joy Division era composto pelo guitarrista Bernard Sumner, o baixista Peter Hook, o baterista Stephen Morris e o vocalista e o rosto da banda, o Ian Curtis. O Ian era uma pessoa meio complicada. Ele era bem introspectivo, melancólico, mas um ótimo vocalista e um compositor. Boa parte das influências do Joy Division vieram diretamente dele, inclusive as obras do Dostoiévski e do Franz Kafka, que ele pegou muita inspiração na criação das letras e de toda a sonoridade da banda. A vida dele começou a desmoronar lá pelos 22 anos, quando ele foi diagnosticado com epilepsia. E a partir daí o Ian e a banda começaram a sofrer as consequências disso. Ele tinha dificuldade a acompanhar a produção das músicas e tendo diversos ataques epiléticos durante os shows. Isso somado com a sua vida amorosa fracassada. Em 1980, o Joy Division lança o seu segundo álbum chamado Closer, aumentando a popularidade da banda no mundo inteiro e garantindo uma turnê pelos Estados Unidos. Mas no dia 18 de maio de 1980, um dia antes da turnê, o Ian Curtis tirou a sua própria vida. A banda acabou ali, junto com a vida de Ian Curtis. Mas algo que precisa ser comentado é uma música que nem chegou a ser lançado junto com o álbum. A música In a Lonely Place. Essa música tem uma vibe bem sinistra, um ritmo lento e muito melancólico, acariciando o mármore e a pedra. Um amor que foi especial para um só. O desperdício na febre que eu sinto. Como eu queria que você estivesse aqui comigo agora. Corpo que se encolhe e morre e compartilha aquela luz terrível do dia. Quente como um cachorro ao redor dos seus pés. Como eu queria que você estivesse comigo agora. O carrasco olha em volta enquanto espera. A corda estica e então se rompe. Como eu gostaria que estivesse aqui com você agora. Essa é a letra inteira da música. Muitas pessoas interpretam como um presságio do que aconteceria pouco depois com Ian Curtis. Além de que é uma música sobre o relacionamento dele com a Deborah Curtis, a sua esposa, no qual eles estavam tendo um casamento bastante fracassado. E o tom bem depressivo da música pode ser um reflexo da mente do Ian. De qualquer forma, a música fica muito mais macabra quando você descobre todo o contexto por trás dela. Hoje você não vai achar a versão original dessa música no stream, no perfil do Joy Division. Na verdade você vai achar mais a versão do New Order, que é uma banda feita pelos membros restantes do Joy Division depois do fim em 1980. Esse primeiro caso mostra que no processo de criação de uma música, as coisas nunca são simples. A música é sempre um resultado caótico de vivências, sentimentos e diversos outros fatores que envolvem a vida de um músico. Eles são reflexos da alma dessas pessoas e muitas podem ter tido um processo criativo desgastante. E nós vamos ver mais disso nesse vídeo sobre músicas famosas com histórias horríveis. Billie Jean, do Michael Jackson. Sim, eu sei, é meio estranho ver Billie Jean em um vídeo sobre músicas com histórias bizarras. Na verdade, tem duas versões da história dessa música. O Michael afirmou em sua biografia Moonwalk que Billie Jean não era uma pessoa real, e sim uma personagem fictícia que representava as groupies, um termo para mulheres que se aproximavam ou até perseguiam famosos com interesse em aplicar golpes ou falsas acusações, para assim tentar tirar algum tipo de dinheiro desses famosos. O que até hoje é algo bem comum, inclusive. O Michael já havia presenciado isso antes com seus irmãos. Antes da carreira solo do Michael Jackson, ele fazia parte de um grupo com seus irmãos, chamado The Jackson 5, onde os irmãos mais velhos frequentemente sofriam essas perseguições. De entre muitas aspas, fãs que na verdade só queriam uma parte do bolo. O próprio Michael não conseguiu fugir disso. Em 94, uma mulher chamada Michelle Flowers processou o Michael Jackson, pedindo 20 milhões de dólares e uma mansão, que de acordo com ela era o necessário para criar um filho que ele não tinha assumido. Filho esse que ela diz ter sido fruto de um mas muitos exames de DNA foram feitos e todos provaram que o filho na verdade não era dele. E não, essa não é a Billie Jean. Ainda tem mais história para ser contada. A segunda versão vem do livro biográfico do Michael Jackson chamado The Magic and the Madness. O autor desse livro diz que a Billie Jean é uma mulher real, uma fã com problemas mentais que teria enviado várias cartas para o Michael Jackson em 81, dizendo que ela teria tido um filho dele. Nessas cartas ela dizia o quanto que queria que o Michael estivesse com ela e o quanto eles seriam felizes juntos, insinuando que ambos deveriam se casar e criar o filho. Mas claro, o Michael não respondeu às cartas e por fim ela mandou uma carta dizendo que cometeria suicídio
em um dia e em um horário específico, e que o Michael deveria fazer o mesmo, para que assim os dois estivessem vivos após a morte. O que eu nem preciso dizer que o Michael Jackson não fez isso, né? Não dá pra saber se o autor só tava metendo louco nessa parte, ou se essa história realmente é real, mas mesmo assim essa história explica alguns versos dessa música. Disco 11 e Disco 13, C418. Minecraft é um caso de um jogo que acabou sendo bem assustador mesmo sem ter essa intenção. Vamos voltar nas versões antigas do jogo. A neblina densa que tinha por conta da renderização, o silêncio ocasionalmente quebrado por uma música calma ou um som bizarro vindo de uma caverna. Além da falta de mobs que tinha. Quer dizer, tinha mob no jogo, mas bem menos do que a gente tem atualmente. O que criava bastante uma sensação de solidão em alguns momentos. O Minecraft era um jogo bem divertido, mas às vezes todos esses elementos se juntavam, criando uma atmosfera meio desconfortável. E não, esse não é aqueles vídeos genéricos de ou vazio de alguma coisa. Mas tem um elemento que não me parece ter sido feito sem querer. Os discos, especificamente o disco 11 e o disco 13. O 13 é o amarelo com branco e é obtido quando você faz um esqueleto matar um creeper. E diferente dos outros discos, que normalmente são músicas mais animadas, ao som do atabaque ela vem por cima do peru. Esse é um som de sino com uma atmosfera bastante pesada. A Wiki do Mine descreve esse disco como uma faixa ambiente um tanto inquietante, composta principalmente por ruídos de caverna, tilintar metálico, respingos, vento soprano e disparos de arcos abafados, além de outros elementos que representam uma caverna, como o som de um creeper explodindo seguido do barulho de água. Esse disco é como uma experiência de entrar em uma caverna, só que em forma de música. Mas essa interpretação pode mudar quando você junta com o disco 11. O disco 11 é o principal alvo das teorias aqui. Ele também representa as cavernas, mas dessa vez de uma forma mais crua e curta. Você consegue ouvir claramente sons de uma pessoa correndo ofegante e tentando reacender uma tocha, até que se ouve sons de Enderman e terminando, muito provavelmente com a morte dessa pessoa. É bem perceptível que existe uma relação entre o disco 11 e o disco 13, já que eles foram por muito tempo os únicos discos do jogo que tinham um aspecto mais sombrio. Tem teoria de que os dois devem ser tocados juntos, assim formando uma cena inteira, ou que na verdade o disco 11 é a continuação do disco 13. Esse não é o único mistério que existe dentro do Minecraft. Com certeza o mais famoso é o Herobrine, que tem aquela clássica creepypasta do Herobrine. Depois os próprios desenvolvedores abraçaram a ideia, colocando o Herobrine removido em toda a nova atualização. Claro, teve outras entidades também no Minecraft, mas a maioria dessa foi criada por youtubers ou outras creepypastas que só queriam seguir a lógica do que foi o Herobrine. No caso dos discos, não dá pra saber exatamente o que eles queriam com isso. Claro, pode ser só pra assustar mesmo, ou talvez tenha uma lore por trás disso, mas eles esqueceram, assim como eles esquecem a maioria das outras coisas da lore do Minecraft. Tipo aquele portal gigante da cidade ancestral, que até hoje a gente não tem nada sobre aquilo. Mas enfim, independente do que seja, é muito bizarro que algo assim esteja em um jogo como Minecraft. Opa, passando aqui na metade do vídeo para pedir que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Estamos quase alcançando a meta de 50 mil inscritos. E se você quiser ficar mais próximo de mim, da produção dos vídeos, tem um Instagram do canal, @CoffeeWizard, já que eu não aguento mais usar o Twitter. Mas agora vamos voltar pro vídeo.
I Don't Like Mondays, do Boomtown Rats, e Pump It Up Kicks, do Foster the People. Essas duas músicas falam sobre dois casos de em escolas nos Estados Unidos, algo que infelizmente é bastante comum naquele país. A música I Don't Like Mondays, ou Eu Não Gosto de Segundas-Feiras, vem do caso da Brenda Ann Spencer, uma mulher mentalmente insana que em 1979 realizou uma contra a escola Grover Cleveland Elementary, na Filadélfia, uma escola do ensino fundamental, ou seja, uma escola para crianças. Essa mulher morava em frente da escola e um dia de manhã ela simplesmente pegou um rifle de caça que ela havia ganhado de Natal e simplesmente começou a as pessoas que estavam entrando na escola. O diretor da escola, Burton Ragg, foi atingido e enquanto ajudava as crianças. E logo depois, o zelador da escola, o Mike Suchar, correu para ajudá-lo e também foi atingido. Dois agentes da polícia interviram, onde um foi ferido no pescoço, mas conseguiu sobreviver, e o outro estacionou um caminhão de lixo na frente da escola, só assim impedindo a mulher de atirar. Mas um ponto muito importante é que logo depois, alguns jornalistas tentaram ligar para os vizinhos da Brenda, e sem querer acabaram contatando ela. E quando perguntaram por que ela estava fazendo aquilo, ela simplesmente respondeu: "Eu não gosto de segundas-feiras, eu só tô tentando animar o dia." E é aí que entra a música do Boomtown Rats. Essa música fala diretamente sobre esse caso em sua letra. E ninguém vai pra escola hoje. Ela vai fazer todos ficarem em casa. E o papai não entende isso. Ele sempre disse que ela era boa como ouro. E por fim o refrão, Eu Não Gosto de Segundas-Feiras, repetindo de uma forma quase irônica, destacando o absurdo de uma justificativa tão banal para um crime tão hediondo. A música fala sobre a falta de um motivo claro para esse ato, e a sobrecarga mental de um ser humano que o leva a fazer um absurdo como esse. Agora, por outro lado, Pump It Up Kicks é uma música que conta a história de um adolescente hipotético chamado Robert, um moleque com sérios problemas com seu pai e na escola. E um dia ele acha um revólver que seu pai guardava e decide se vingar das pessoas. Robert tem uma mão rápida, ele olha em volta, ele não fala pra você os seus planos. Ele tem um cigarro pendurado na sua boca, o cara é realmente um cowboy. Sim, ele encontrou um revólver de 6 balas dentro do guarda-roupa de seu pai, e uma caixa cheia de coisas divertidas. Eu não sei muito bem o porquê, mas ele está vindo até você. Todas as outras crianças com seus tênis caros, é melhor correr mais rápido do que minha arma. Papai trabalhou o dia inteiro, ele vai chegar tarde. Ele está me trazendo uma surpresa, porque o jantar está na cozinha, mas ainda está congelado. Eu estou esperando isso há muito tempo. Eu penso com meu cigarro, e por fim digo, seu cabelo está em chamas, você deve ter perdido a sua mente. A letra não fala isso diretamente, mas o Robert se mostrou um adolescente problemático, que sofria bullying e constantes agressões de seu pai. Então um dia ele acha um revólver e acaba com os pensamentos do pai, e com os outros da escola que só se importavam com seus tênis caros. Essa música fala sobre os constantes casos de que o mais conhecido é o da escola de Columbine, que aconteceu em abril de 1999. Um ataque altamente planejado pelos adolescentes Eric Harris e Dylan Klebold. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse, porque eu realmente quero ver esse vídeo monetizado, mas o importante aqui é que o incidente provocou debates sobre leis de controle de armas, gangues do ensino médio, subculturas e bullying. Também resultou em um aumento na segurança das escolas americanas, e um pânico moral sobre a cultura gótica, a cultura das armas, pessoas rejeitadas pela sociedade, o uso de drogas e antidepressivos por adolescentes, e principalmente o uso da internet, já que boa parte desse plano foi arquitetado pela internet. Os anos 90 já haviam sido bem merda em relação ao uso de drogas e a violência entre jovens, e esse acontecimento em Columbine basicamente fechou essa década de um jeito bem ruim. E em 2011 a banda Foster the People se inspirou nesse caso e em outros para criar a música Pump It Up Kicks. Essa música é muito famosa e até hoje na verdade é a mais famosa do Foster the People. Gloomy Sunday. Gloomy Sunday, with shadows I spend it all. Gloomy Sunday foi uma música feita em 1933 por um compositor húngaro, durante um momento em que ele estava completamente quebrado emocionalmente. A versão original já era bem pesada, falava sobre um mundo sem esperança, onde o amor se foi, e tudo que resta é o desejo da morte. Mas o que faz essa música ser tão única é o que veio depois dela. Pouco tempo após o lançamento, surgiram notícias de pessoas que teriam supostamente cometido suicídio
logo após ouvi-las. Corpos foram encontrados com a partitura ao lado, discos tocando em loop, cartas de despedida mencionando a canção. O número de casos na Hungria foi tão absurdo que o governo chegou a cogitar banir a música do país. A BBC, por outro lado, proibiu que a canção fosse tocada nas rádios por mais de 60 anos. Diziam que ouvir Gloomy Sunday era como abrir uma porta para um lugar escuro. A sensação de tragédia que ela carrega parece quase que física. E falando sobre o compositor dela, o próprio criador da música tirou a sua própria vida alguns anos depois de criá-la. Ouvindo essa música, você já consegue perceber algo muito claro, que a harmonia dela desce em uma espiral, como se a própria música estivesse descendo pro fundo do poço. The last breath of my soul, I'll be blessed. Kool-Aid, do Bring Me The Horizon. Essa imagem de Jonestown, uma comunidade fundada em 1974 na capital da Guiana. O seu fundador foi Jim Jones, um líder político e religioso. Durante sua vida nos Estados Unidos, ele fundou o Templo do Povo, que era uma igreja composta principalmente por comunidades carentes, que foram acolhidas por Jones na sua igreja. Mas o que acontecia por baixo dos panos era que o Jones se aproveitava da situação daquelas pessoas para abusá-las e manipulá-las. E como um falso profeta, o Jones utilizava o nome de Deus como ameaça. Aos poucos, ele foi se criando como uma figura intocável e incontestável, refletindo a imagem de Deus em si mesmo, fazendo com que aquelas pessoas dependessem dele para ter um lugar onde comer, onde dormir, e sem poder questionar o que ele estava fazendo. Com toda essa influência na mente das pessoas, o Johnny criou um império onde todos tinham medo de denunciá-lo pelo que ele fazia. Mas eventualmente, depois de alguns anos nisso, os rumores sobre o que ele fazia começaram a aumentar. Com isso, a polícia começou uma investigação contra o Templo do Povo. O Jones, com medo de ser preso, se mudou para a Guiana com mais de 900 pessoas que ele convenceu a ir junto com ele. E lá, no meio do nada, ele fundou uma pequena vila, uma comunidade autossustentável chamada de Jonestown, em um lugar onde nem mesmo o próprio governo da Guiana conseguia chegar com suas leis. E ali o Jones basicamente estabeleceu o seu império. Ninguém poderia sair dali, ninguém podia ter acesso ao dinheiro e principalmente ninguém podia falar mal do Jones. Todos ali eram seus súditos fiéis. Mas quando o Jones fugiu dos Estados Unidos e foi para Guiana, ele deixou algo muito claro para as investigações, de que algo errado estava acontecendo e que o Jones tinha alguma coisa para esconder. E o governo norte-americano mandou o congressista Leo Ryan e mais alguns jornalistas para investigar o que estava acontecendo naquela comunidade. E ao chegar lá, ele se encontrou em uma grande festa, cheia de pessoas felizes e otimistas com a comunidade. Então Léo simplesmente pensou que nada demais estava acontecendo ali. Ele estava vendo várias pessoas felizes, festejando e de bem com a vida. Mas antes dele ir embora, um dos moradores deu uma carta para ele. Essa carta falava sobre tudo o que realmente estava acontecendo ali, que na verdade o Jones já sabia desde o começo de que o governo americano mandaria alguém naquele dia. E ele arquitetou toda essa festa para poder enganar essas pessoas. O Jones descobriu e mandou seus capangas até o avião em que Léo estava. Eles atiraram e mataram ele e outros jornalistas que estavam juntos. Mas assim, o Jones sabia que matar um político e um jornalista norte-americano era basicamente assinar sua própria sentença de morte. Então, no dia 18 de novembro de 1978, ele convenceu as mais de 900 pessoas da comunidade a tirar suas próprias vidas, mentindo para elas, dizendo que todos ali estavam condenados e que esse destino era o melhor possível. Ele fez a mente de todos que estavam ali, nomeando aquilo como um revolucionário. Então eles prepararam uma mistura de suco de uva, um tipo específico de suco em pozinho que lá fora se chama Kool-Aid, e misturaram ele com cianeto. Cianeto é um composto químico altamente tóxico ao ser humano. E todos ali foram obrigados a tomar essa mistura. Primeiro os adultos tiveram que dar para suas crianças e por fim eles mesmos tiveram que tomar. As imagens desse caso são bizarras, utópicas e completamente surreais. Quando as autoridades chegaram lá, eles encontraram centenas de corpos de pessoas caídos sem vida por toda a comunidade. Pessoas inocentes que foram manipuladas em seus momentos de maior fragilidade por um homem, que no final foi a última pessoa viva no meio da pilha de corpos. E por fim tirou a sua própria vida com uma bala na cabeça. Esse caso foi em 1978. Mas avançando um pouco em alguns anos, nós chegamos em 2024, quando a banda Bring Me The Horizon lançou a música Kool-Aid, uma música que critica o uso da religião como uma forma de controle.
onde os líderes religiosos utilizam da fraqueza e dos medos para domesticar as pessoas. Como no verso domesticado como um gato em uma gaiola, enquanto eles tentam brincar de Deus. E as consequências de você não seguir esses líderes. Você provou agora, bebeu o Kool-Aid pela jarra. Então sofra seu destino, venha e me dê um abraço. Enfim, então acho que esse foi o vídeo. Se você quer ver outros vídeos como esse aqui no canal, pode se sentir à vontade para mandar outras músicas aqui nos comentários, que depois eu só junto todo e faço uma parte 2. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e até a próxima.